E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 3, do capítulo 1. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Ainz começou novamente a andar. Ele pensou, desesperadamente, sobre o assunto. Ele precisaria de métodos diferentes dos de Demiurgos e Albedo. Métodos que não dependiam de força. Ele não conseguia se imaginar conduzindo um país sozinho. Por causa disso, Ainz se imaginaria empregado de uma pequena empresa. Seria uma pequena empresa, do tipo que só tinha um único andar, em um prédio, e o único funcionário da empresa era Ainz. O produto desta empresa seria a regência excepcional do reino feiticeiro. Ele estaria promovendo as vendas deste produto. Primeiro, ele teve que considerar seu mercado-alvo. Só então, ele poderia entregar este produto para as mãos daqueles que precisassem dele. No entanto, ele não tinha informações sobre seus consumidores. Por que isso? Simples, porque ele não teve publicidade suficiente. Dito isto, não se tratava de correr para várias cidades e distribuir panfletos na entrada. Isso seria apenas uma perda de tempo. Ainz era o único empregado, então ele deveria considerar outros métodos. Não havia nada como a mídia de massa neste mundo. Embora os comerciantes e outros profissionais desse tipo tivessem suas próprias redes de inteligência, dificilmente qualquer publicidade deles seria garantida. Antes de Ainz perceber, ele já estava na entrada da guilda dos aventureiros. Talvez fosse porque ele tinha vindo aqui muitas vezes como Momon, mas parecia ter se tornado um hábito. Isso é provavelmente um sintoma de vício em trabalho, certo? Ainz sorriu amargamente e abriu a porta. O balcão, dentro da edificação, apareceu à vista. Havia uma recepcionista sentada ali. À sua esquerda, havia um grande conjunto de portas duplas, e à direita, havia um quadro de avisos, que tinha pedidos de pergaminho anexado a ele. E os aventureiros, que deveriam estar de pé diante dele, não estavam lá. A guilda estava vazia. Não havia comparação com o que ele tinha visto durante seu tempo como Momon. Ainz ignorou a recepcionista, de olhos arregalados, que estava olhando para ele, e caminhou até o quadro de avisos. Ele ainda não conseguia entender a escrita, mas ele havia memorizado algumas frases que incluíam o mês e o ano. De relance, havia apenas pedidos antigos, de um mês atrás. Em outras palavras, não eram importantes trabalhos repetitivos. Ainz falou, recepcionista. Parece haver muito menos empregos agora. Ninguém fez novos pedidos. A recepcionista falou, oi, sim, isso mesmo. Estes são todos o que temos, Vossa Majestade. Assim, o número de aventureiros diminuiu, porque o número de pedidos também diminuiu. A causa disso foi Ainz. Ainz usou suas próprias forças militares, os Dead Knights, para patrulhar as ruas e manter a segurança interna do reino feiticeiro. No final, isso fez com que as pessoas fugissem da ameaça daqueles monstros. Ele considerou que, se mantivessem suas patrulhas, pessoas como aventureiros poderiam deixar completamente de existir. Ele precisaria preparar pedidos para eles, a fim de mantê-los por perto. Não havia necessidade de manter os aventureiros por perto. Qualquer coisa que os aventureiros pudessem fazer, os Dead Knights poderiam fazer melhor, embora eles possam ter dificuldades com certas tarefas, como pegar ervas. Mas, nesse caso, tudo o que ele precisava fazer era alugar os Dead Knights para os herboristas, como guarda-costas. Ainz ainda não conseguia pensar em nenhum uso para os aventureiros. E quando se chegou a isso, o fato da questão era que aventureiros custavam dinheiro para contratar. E Hantel e sua baixa renda não tinham o luxo de tais coisas. Além disso, eles dificilmente eram indispensáveis. Com isso em mente, Ainz se virou para o lado de fora. Que trabalho banal! Ele se lembrou da primeira vez que ele e Narberal tinham ido à guilda dos aventureiros nesta cidade. Ele pensava que os aventureiros eram como o que ele tinha visto em Yggdrasil. Aqueles que se aventuraram no desconhecido e viajaram para vários lugares ao redor do mundo. Se eles são apenas mercenários anti-monstro, então, quando a necessidade deles acabar, eles ficarão sem trabalho. É o mesmo em todo o mundo. Pensar que a imagem dos aventureiros, como eles eram representados em Yggdrasil, era, no final das contas, nada mais que um sonho de explorar o desconhecido e viajar pelo mundo. Poderia ser. Inspiração passou pela mente de Ainz.
Se ele mudasse os aventureiros de mercenários, caçadores de monstros, para exploradores do desconhecido, como em Brasil, isso significaria que eles levariam o nome do reino feiticeiro para terras inexploradas. Ainz não queria apenas alcançar o mundo humano, mas todas as outras raças também. Ele poderia facilmente se promover no mundo humano através das conexões dos comerciantes. No entanto, como isso não bastava, os aventureiros eram a melhor escolha para o trabalho. Ainz falou, Ele assentiu. Embora a recepcionista olhasse para ele de um modo intrigado, ele não lhe deu atenção. Ou melhor, se ele tivesse se importado com ela, aquele raro lampejo de inspiração teria desaparecido. Pensando como o chefe de uma pequena empresa, Ainz decidiu contemplar o resultado deste plano. No entanto, o número de aventureiros no reino feiticeiro está diminuindo lentamente. Se isso continuar, a situação continuará a deteriorar-se. Eles podem até desaparecer completamente no futuro próximo. O que posso fazer para reverter essa tendência? Era simples o suficiente para aumentar seus números. Tudo o que ele precisava fazer era reverter as circunstâncias atuais. Em outras palavras, o reino feiticeiro pagaria pela eliminação dos monstros. No entanto, isso seria contra a meta de Ainz de ter aventureiros, exploradores do desconhecido. Embora ele também pudesse fazer pedidos para que eles promovessem seu nome, mas Ainz não tinha dinheiro para isso. Havia literalmente montanhas de ouro na grande tumba de Nazarick, mas esses não eram fundos pessoais de Ainz. Claro, os NPC concordariam que toda a riqueza em Nazarick pertencia a Ainz. Mas ele não queria usar esse dinheiro em um projeto pessoal. Assim que Ainz estava imerso em pensamentos, o som de uma porta se abrindo veio da entrada. Quando ele se virou, viu aventureiros que ele parecia ter encontrado antes, em pé na porta, congelados no lugar, enquanto observavam. Ainz pensou, o nome desse cara é, deixe-me ver, Yokmok. Não, isso não está certo, mas é algo assim. Parecia que ele poderia alcançá-lo com as pontas dos dedos, mas ele não conseguia colocar as mãos nele. Essa frustração fez com que Ainz explorasse as profundezas de suas memórias, com toda a sua vontade. Ainz falou, Moknash. Assim como ele encontrou a resposta, ele deixou escapar, sem pensar. Tendo sido tratado pelo nome, o aventureiro congelou no lugar. Ainz pensou, merda. Era tarde demais, quando ele percebeu. Ele podia sentir os olhos da recepcionista da guilda olhando na sua direção. Era impossível que o novo governante de Irrantel, o rei feiticeiro, Ainz ou Algon, soubesse de um mero aventureiro de Mithril. E se ele conheceu o homem, o que isso implica? O cérebro de Ainz girou em alta velocidade, enquanto ele cogitava, mas antes que ele chegasse com uma resposta, Moknash falou. Você ouviu isso, de Momodono? Meu nome é esse. Ainz falou, sim, está correto. Ainz decidiu se aproveitar dessa jogada de sorte. Um par de emoções, dramaticamente opostas, apareceu no rosto de Moknash, expectativa e medo. Tendo recuperado de sua perturbação anterior, Ainz começou uma análise mais profunda da situação. Ele lembrou que esse homem era o líder do grupo de aventureiros Mithril, Hydro. A primeira vez que ele o viu foi durante o incidente vampírico. Eles haviam falado várias vezes depois disso, mas como não haviam se encontrado recentemente, o homem havia sumido de sua mente. Muito parecido com outros aventureiros e soldados, ele parecia adorar Momon como um herói. Então, como ele se sentiria sobre Momon se tornar um servo do rei feiticeiro? Por que Momon o mencionaria ao rei feiticeiro? Jogando conversa fora. Ou Momon promoveria o seu nome. Seu coração, provavelmente, estava cheio de dúvidas e suspeitas, como essa. Ainz começou a procurar uma maneira de transformar esse perigo em uma oportunidade. Ainz falou, quando perguntei sobre aventureiros capazes por aqui, ele me contou sobre Moknash, o líder da Rainbow. Moknash, que originalmente baixou a cabeça, subitamente olhou de volta. Moknash falou, isso é verdade. Ainz falou, você duvida das minhas palavras? Moknash falou, não, claro que não. Ao discutir negócios com um cliente, a primeira coisa que se deve fazer é elogiar a contraparte. Poucas pessoas reagiriam mal ao elogio. Uma vez que eles estavam em um estado de espírito elevado, eles poderiam falar de negócios. Essa era uma habilidade básica para um vendedor, e também uma técnica absoluta.
Agora que ele havia abalado o outro lado e aproveitado completamente a iniciativa, Ains não perdeu a chance de disparar outra pergunta. Ains falou: diga-me, por que você está em Errantel? Se ele quisesse aprender mais sobre aventureiros, a maneira mais rápida de conseguir isso era questionar diretamente um aventureiro. Muknash ficou perplexo com a pergunta de Ains, mas em pouco tempo, ele parecia ter reunido coragem suficiente para respondê-lo. Muknash falou: por causa dos Undeads, Vossa Majestade. Este lugar é perto das planícies Katze, e nós podemos matar monstros por dinheiro, sem medo de exaurir nossa fonte de renda. Embora Ains não tenha entendido muito bem, parece que, mesmo com o suor escorrendo dele, Muknash tinha um sorriso rebelde no rosto, que parecia dizer: isso aí, falei mesmo. Ains tinha planos para trazer as planícies Katze sob seu domínio no futuro próximo. De particular interesse, os rumores de um navio que navegava ao longo da terra despertaram o interesse de Ains. Ains falou: certo. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.